Olá, gente. Iremos agora dar continuação à nossa correção sobre o exercício de níveis de organização do corpo dos multicelulares. A segunda questão vai nos perguntar o seguinte: qual a relação entre forma e tamanho de uma célula? Bem, eu havia dito para vocês que as células podem ter vários tamanhos e têm diferentes formatos. No momento do desenvolvimento de um ser vivo, elas vão se juntar, aquelas células que são semelhantes, para desempenhar uma determinada função. E eu tenho diversas células, de vários tipos de células. Um desses tipos celulares são as células nervosas, os neurônios. Vocês podem ver nessa foto aqui, que esse neurônio ele tem vários prolongamentos. Isso aqui é uma fotografia real de uma célula nervosa, de um neurônio. Tem diferentes prolongamentos, é uma célula meio esquisita, ela não tem um formato meio que definido. As células do sangue, vocês podem ver que as células do sangue são bem numerosas, são bem menores que as células nervosas. E tem esse formato meio que discoide, de disco, parece um disco voador. Outro tipo celular, epitélio cilíndrico, é um tipo celular que é muito comum lá recobrindo seu intestino. Recobrindo nosso intestino, nós temos esses tipos celulares aqui, que é um tipo celular que forma o epitélio cilíndrico pseudoestraticado ciliado. Esse epitélio cilíndrico ele é um tipo de tecido. É um tipo de tecido formado por essas células, que vocês podem ver que são um pouco alongadas, que aqui no final tem alguns prolongamentos bem fininhos que eu chamo de cílios. As células vegetais. Vocês podem ver que as células vegetais têm esse formato meio que hexagonal e é cheio de bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes aqui que vocês conseguem observar, que são bem numerosas, é aquela organela que eu chamo de cloroplasto. Aquela organela que eu chamo de cloroplasto, que está relacionada ao processo de fotossíntese. E essa cor verde que essa organela adquire é graças a um pigmento que eu tenho no interior dessa organela, muito numeroso também, que é chamado de clorofila. Então, esses diferentes formatos, essa gama de variedade de tamanhos, tudo isso está relacionado com a função que a célula vai desempenhar no corpo de um organismo. Por exemplo, por que as hemácias têm esse formato meio que discoide? Ora, para ela passar por dentro dos vasos sanguíneos, ela tem que ter uma mobilidade, tem que se locomover de uma forma rápida e eficiente para transportar os gases essenciais ao nosso organismo, principalmente transportar o oxigênio e tirar o excesso de dióxido de carbono que eu tenho no meu corpo. Então, por isso que essas células têm esse formato de disco voador, digamos assim. E as células nervosas, olha o formato delas, como é esquisito, cheio de prolongamentos. Esses prolongamentos dessas células nervosas é muito importante porque por conta desses prolongamentos que ocorre a comunicação a partir de impulsos nervosos. E assim ocorre a comunicação entre essas células. Então, esses diferentes formatos, esses diferentes tamanhos, tudo isso está relacionado com a função que a célula vai desempenhar. Ok? Então, se vocês não tiverem colocado dessa maneira aí, coloque nossa respostazinha aí, bem curta e clara. A forma e tamanho estão relacionados à função desempenhada por uma célula. Outro exemplo, vocês podem ver aqui, que essa garotinha aqui, ela é composta por várias células, diferentes células. Vocês podem ver, observar e visualizar que, por exemplo, o seu cérebro é composto de várias células nervosas, que são os neurônios. O fígado ele é composto por várias células chamadas de hepatócitos, que se juntam e formam o fígado. O sangue é formado por várias células, e principalmente por glóbulos vermelhos, que estão em maior concentração no fluido sanguíneo. Os músculos são formados por células alongadas, bem numerosas, que são as células musculares. O intestino, da mesma forma, é formado pelo epitélio, que recobre esse intestino. O epitélio, que é o tecido, ele é formado por várias células que tem esse formato aqui, meio que cúbico, que cilíndrico. Então, existe uma gama de formas e tipos celulares, e esse tamanho e a forma que a célula tem está muito relacionada à função, muito relacionada à função desempenhada pela célula dentro de um organismo. Tudo bem? Vamos passar para a terceira questão.
A terceira questão vai nos perguntar o seguinte: o que é um tecido? Bem, gente, para a gente entender o que é um tecido, primeiramente a gente vai ter que compreender os níveis de organização do corpo dos multicelulares, que é o que trata o nosso exercício. Vamos lá. Ó, primeiramente, eu tenho os átomos, a gente já estudou que são os átomos, são as unidades básicas da matéria. O que é a matéria? Tudo que ocupa espaço e tem massa é chamado de matéria. Ou seja, tudo que você consegue ver e tocar é matéria. E a matéria é formada por vários átomos que são átomos diferentes. Por exemplo, a madeira é formada por átomos diferentes dos átomos formados por uma parede. Por exemplo, então são diferentes. Esses átomos, que é a unidade básica da matéria, vão se unir por ligações químicas e vão formar moléculas. Por exemplo, a água. Qual é a forma molecular da água? Que eu já disse para vocês que quando vocês vão beber água, vocês têm que pedir para beber H2O. H2O. H2O é a molécula da água, ou seja, é formado por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ó, átomos formaram a molécula. Essas moléculas, por sua vez, quando a gente está falando de estruturas vivas, as moléculas vão formar as substâncias presentes nas células e vão compor as organelas celulares. Por exemplo, vai compor o retículo endoplasmático de uma célula, vai compor o ribossoma, vai compor o envelope nuclear, que está delimitando o material genético lá dentro da célula, vai compor as mitocôndrias. E além disso, eu tenho moléculas dissolvidas no citoplasma da célula. Então as moléculas, quando a gente está falando de estruturas celulares, vai compor organelas. Essas organelas, por sua vez, vão se juntar e integrar suas funções e formar a célula. Essa célula, que é a unidade básica da vida, por sua vez, vão se juntar, se aglomerar e desempenhar funções semelhantes e formar um tecido. Então o tecido seria o quê? O tecido nada mais é que esse conjunto formado por células semelhantes que vão se especializar para atuar juntas no desempenho de uma determinada função. Ok? Então, ó, esses tecidos, continuando aqui nesse nível de organização, os tecidos vão se juntar, vão se organizar e vão formar o órgão. É isso mesmo, os tecidos, né, quando eu tenho um conjunto de tecidos, formam o órgão. Esses órgãos, por sua vez, vão desempenhar funções primordiais à sobrevivência de um ser vivo. Diferentes órgãos vão atuar juntos para garantir a sobrevivência de um ser humano. E quando eu tenho esse conjunto de órgãos, eu tenho o que a gente chama de sistemas. Tudo bem? E os sistemas, esse conjunto de sistemas vai formar o organismo como um todo. Então vocês podem ver, ó, que existem hierarquias no desenvolvimento de um organismo como um todo. Eu tenho desde os átomos até o sistema. E tudo isso são organizados. Quando a gente vai falando aqui de célula para formar tecido, como é que a gente pode fazer essa analogia? As células é como se fosse o tijolo que forma as paredes. E a parede, propriamente dita, é o que eu tenho de tecido. O conjunto de paredes, eu vou formar um quarto, eu vou formar uma casa. Mas vamos ver, um conjunto de paredes, por exemplo, eu vou formar um quarto. Aqui na organização biológica, um conjunto de tecidos vai formar um órgão. Quando eu tenho vários quartos agrupados, eu tenho o desenvolvimento de uma casa, né? de um determinado departamento. Aqui, quando eu tenho esses vários órgãos agrupados e desenvolvendo funções, eu vou ter um sistema como um todo. E esse sistema ele vai formar um organismo vivo. Então é mais ou menos isso quando a gente fala de nível de organização dos multicelulares. Voltando aqui para a nossa questão, o que seria um tecido? Tecido, ó, a gente colocar bem bonitinho aqui, ó, são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar a mesma função. Então, por exemplo, vou pegar aqui o braço de um ser humaninho, que é o braço desse rapaz. Nesse único braço desse rapaz, eu tenho vários tecidos. Ó, eu vou ter o tecido que vai recobrir a pele dele, que é o tecido epitelial. Eu vou ter um tecido, ó, que vai formar os músculos, que são tecidos especializados em contração e retração, que são o tecido muscular.
eu vou ter nervos. Eu vou ter nervos agrupados a esse tecido muscular, como também ao tecido epitelial. Esses nervos são formados por células nervosas, que é nada mais, nada menos que o tecido nervoso. Eu vou ter, após a tecido epitelial, um conjunto de células que vai formar um tecido que a gente chama de tecido conjuntivo, que é um tecido de conexão entre o tecido epitelial e o tecido muscular, formando os ossos. Eu também tenho outro tipo de tecido conjuntivo, que é chamado de tecido ósseo, que é formado por várias células ossificadas com cálcio. Vou ter o tecido cartilaginoso, formando os tendões perto dos ossos. Então vocês podem ver que em um único braço eu tenho uma gama de variedade de tecidos que são formados por células semelhantes que vão desempenhar uma determinada função. Certo? Antigamente, a gente considerava o tecido sanguíneo como um tipo de tecido conjuntivo, um tecido de conexão. Mas, gente, só para efeito de informação, o nosso livro, que tem como autores a Sônia Lopes e o Jorge Aldino, eles não vão considerar o tecido sanguíneo como um tipo de tecido. Por quê? Porque quando a gente fala de tecido conjuntivo, que mais à frente a gente vai estudar mais a fundo, o tecido conjuntivo, ele para ser chamado assim, eu tenho que ter um agrupamento de células, e essas células terem espaços entre elas. Esses espaços vão ser preenchidos por um líquido, por uma matriz extracelular. Matriz extracelular nada mais é que um conjunto de substâncias que ficam fora da célula e que separam as células uma da outra, certo? E no tecido sanguíneo, as células do sangue não vão produzir a matriz extracelular, ou seja, não vão produzir o líquido. Então é por isso que o sangue, quando a gente fala no nosso livro do sexto ano, da Sônia Lopes e do Jorge Aldino, eles não vão considerar o sangue como um tipo de tecido. Mas é claro que existem ainda divergências, outros pesquisadores podem considerar, mas adotando o nosso livro, o sangue não vai ser considerado tecido. É por isso que eu coloquei aqui um ícone de proibição, tudo bem? Então corrijam aí, pausa no vídeo, com calma, e coloca aí, são conjuntos de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar a mesma função. Isso seria um tecido. Pronto. E eu tenho, no corpo humano, eu tenho 4 tipos de tecido, gente. Eu tenho um tecido epitelial, que ele é um tecido especializado em recobrir superfície, de revestir, de proteger. Eu tenho também tecidos epiteliais especializados em secretar substâncias, ou seja, liberar certas substâncias para o sangue. Mas ele é muito comum recobrindo superfície, como por exemplo essa imagem. Essa imagem aqui, é a imagem do interior do intestino, de maneira microscópica. E aqui, essas células aqui que estão agrupadas e que tem esse prolongamento que eu chamo de cílios, isso aqui na América é um tecido epitelial que recobre o intestino, que é o tecido epitelial pseudoestratificado, que mais à frente a gente vai estudar como é que a gente recebe essas denominações desses tecidos. E abaixo aqui, eu tenho um tecido conjuntivo. Vocês podem observar que no tecido conjuntivo eu tenho as células ficam mais afastadas uma da outra. Esse afastamento é graças a uma grande quantidade de substâncias extracelulares. Essa substância extracelular dentro de um tecido conjuntivo é produzida pelas próprias células. Tecido muscular. O tecido muscular é composto por células alongadas. Aqui eu tenho um núcleo de uma célula, mas a célula não vai terminar aqui, a célula vai terminar, a gente não vai ver nem o prolongamento da célula, que são células alongadas que formam o tecido muscular. Esse alongamento dessas células é muito importante por conta que a gente sabe que essas células musculares têm uma capacidade de contrair e relaxar, que dá a nós os movimentos, sejam movimentos voluntários ou movimentos involuntários. Depois a gente vai estudar acerca também desses movimentos voluntários e involuntários, que isso se dá graças à origem do tecido muscular. Tecido nervoso. Olha, gente, tecido nervoso. Esses aqui são células nervosas, que a gente chama de neurônios,
Esses neurônios, vocês podem ver que tem prolongamentos bem grandes, como também prolongamentos menores. Quando a gente for falar especificamente de tecido nervoso, a gente vai ver que esses neurônios, cada prolongamento deles recebe uma denominação, que são especializados na transmissão e recepção de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos estão relacionados, por exemplo, à nossa capacidade de pensar e de agir. E por último, o último tecido que tem formando o corpo humano é o tecido conjuntivo. Ele é um tecido de conexão. Existem vários tipos de tecido conjuntivo. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido adiposo, que é formado por células adiposas, que são células que acumulam gordura, também é um tipo de tecido conjuntivo. Vocês se lembram que eu disse na questão 1 que eu tenho células animais que também têm vacúolos? É claro que raramente os vacúolos apresentam-se em células animais, pois pronto. As células adiposas, que formam o tecido adiposo, que é um tipo de tecido conjuntivo, são células que têm vacúolos que acumulam gordura. Olha que o vacúolo aqui, ó, bem grandão. Lá nas plantas, o vacúolo acumula água e certas substâncias. Aqui, ele tem um vacúolo acumulando gorduras, certo? Acumula lipídio. Esse reservatório de gordura, a gente vai depois estudar, que vai estar muito relacionado a reservas energéticas que o corpo humano tem. Então vimos que o corpo humano, aliás, tem 4 tipos de tecido: tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido muscular e tecido epitelial. Pronto, aqui eu tenho mais uma imagem do tecido conjuntivo, que ele é formado por, tem vários tipos, formando tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, que está nos nossos tendões, e entre outros tecidos. Pronto. E a quarta questão: o que é um órgão? Essa é a última questão que a gente vai fazer aqui no vídeo, para esse vídeo se tornar tão grande e muito extenso. O que seria um órgão? No corpo humano eu tenho vários órgãos. Ele tem os pulmões, tem o coração, tem o fígado, tem o estômago, tem o rim, tem o intestino grosso, tem o intestino delgado. E esses órgãos estão relacionados com o desempenho de funções que são vitais na nossa sobrevivência. Por exemplo, o nosso coração. O nosso coração ele está muito relacionado com a função de enviar, de bombear o sangue por meio dos vasos sanguíneos para as diversas partes do nosso corpo. E esse bombeamento de sangue é muito importante porque é o sangue que carrega os nutrientes e os gases essenciais que serão utilizados por outras células do corpo e assim garante a nossa sobrevivência. É tanto que se eu não tiver o coração dentro de um indivíduo, o indivíduo não vai ser um indivíduo vivo. Ele não vai ter uma sobrevivência. E o órgão, se o tecido, eu disse para vocês que é formado por um conjunto de células, o órgão, nesse caso, é uma estrutura formada por um conjunto de tecidos que vão interagir, certo? Coloquei 2 vezes interage aqui, mas vocês descartem, viu? Ó, na hora que vocês forem colocar as respostas de vocês, vocês coloquem somente até o primeiro interage, viu? São erros técnicos que acontecem, não vão sacrificar o professor. Então, ó, o órgão é uma estrutura formada por um conjunto de tecidos que interagem. Deem pausa, leiam e analisem o raciocínio de vocês. Por exemplo, gente, ó. O coração ele é formado por 2 tipos de tecido, dentre aqueles 4 principais que formam o corpo humano. Um deles é o tecido conjuntivo, e o outro é o tecido muscular. O tecido muscular, também chamado de miocárdio, que é esse tecido aqui, ó, que é chamado de miocárdio, ele tem várias células musculares que eu chamo de miócitos. Esses miócitos são muito importantes para o coração, que é por conta desse coração possuir miócitos que ele tem essa capacidade de contração. Os miócitos são células que ficam contraindo e relaxando. É por isso que nosso coração também
fica batendo, né, entre aspas, ele fica contraindo e relaxando. Isso tudo para empurrar o fluido sanguíneo pelos vasos sanguíneos, como também para receber esse sangue. Então, ó, como eu disse para vocês, o coração é formado por dois tipos de tecido. Um é o muscular, que eu tenho aqui o miocárdio, e o outro é um tipo de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele vai estar presente aqui, ó, em uma pequena membrana que vai recobrir o coração, pequena membrana que recobre o coração. Essa membrana bem finíssima, ela é formada de tecido conjuntivo. Essa membrana aqui é chamada de pericárdio fibroceroso, que ela é formada por uma camada fibrosa, que também é feita de tecido conjuntivo, mas o pericárdio parietal. O pericárdio parietal também é um tipo de tecido conjuntivo. Tudo bem? Então, ó, vocês podem analisar e observar que os órgãos nada mais é que estruturas formadas por tecidos que interagem para desempenhar determinada função. Ok? Caso vocês não tenham entendido, podem entrar em contato comigo e nesse vídeo iremos corrigir e parar até a questão 4. Tudo bem? Tchau, gente.